Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Jimmy Passetti e quero mostrar para vocês hoje como utilizar conteúdos dinâmicos com textos dentro do e-mail marketing. Dentro do Dynamics, criei um e-mail aqui sem modelos, tá bom? Então coloquei aqui, por exemplo, ó, olá. E aí eu quero colocar aqui ou o nome do meu cliente ou um termo qualquer se eu não tiver o nome do meu cliente cadastrado. Então o que eu preciso fazer aqui? Ó? Então eu crio uma condicional utilizando aqui o if. Se o nome do meu contato, né, o primeiro nome aqui, ó, first name, for vazio, mostra o cliente. Se não, né, se ele não for igual a vazio, eu vou mostrar o nome que está preenchido ali dentro do CRM. Então vamos lá, eu vou clicar aqui, eu posso colocar essa informação tanto direto no e-mail, então ele vai ficar assim mesmo, tá? E quando a gente clicar aqui em visualização e teste, olha lá, ele trouxe aqui, eu coloquei um contato aqui que não tem esse primeiro nome preenchido, ele trouxe aqui, olá, cliente, tá bom? Então eu poderia aqui, por exemplo, selecionar um contato que existe aqui dentro da minha base e com um nome. Então na hora que eu seleciono ele, ele vai trazer aqui, olá, Jimmy, porque o Jimmy foi preenchido aqui com o valor do first name, tá bom? Então voltando aqui, ó, eu posso ou deixar essa informação direto no corpo do e-mail, ou eu posso também criar aqui, utilizar esse cara aqui, o código, tá bom? Então eu coloco aqui e insiro essa informação de código aqui dentro do código, ele também vai funcionar, tá bom? Fica até mais organizado aqui dentro do e-mail, tá bom? Eu mostrei para vocês utilizando aqui a condição igual e não igual, tá bom? Na própria documentação da Microsoft, ele traz para a gente todas as condições possíveis, tá? Então eu posso utilizar aqui, ó, igual, diferente, menor que, maior que, menor ou igual, maior ou igual. Mostrei para vocês aqui utilizando um campo texto. Vou fazer a demonstração aqui com outros tipos de campo. Ao invés de eu inserir aqui olá, eu quero, por exemplo, vou tirar esse texto olá e eu quero colocar aqui, ó, um novo código. Então, se esse meu contato estiver no Brasil, eu quero falar olá. Caso ele não esteja no Brasil, eu vou colocar um hello aqui no lugar do olá. Então, qual que é a condição aqui? Ó? Eu coloquei aqui um if, se está igual o campo país, for Brasil, se não, ou seja, se ele tiver vazio ou se tiver qualquer outra informação, eu vou falar aqui hello ao invés de olá. Vou colocar aqui, ó, 2 vírgulas, pronto. Na hora que eu clicar aqui em visualização e teste, ele já vai fazer aqui a visualização. Então, se o Jimmy estiver no Brasil, ele vai colocar olá. Se ele não estiver no Brasil, colocaria hello. Nós podemos também utilizar aqui campos do tipo inteiro para fazer essa condição. Então vamos lá. Colocar aqui, ó, mais um elemento de código e dentro deste elemento eu vou colocar esta regra aqui. Então o que eu fiz aqui? Ó, estou utilizando o maior que. Eu tenho um campo aqui dentro desse ambiente que mede a satisfação do meu cliente. Então se for maior que 90, eu quero colocar o texto na tela. Ótimo saber que está satisfeito com os nossos serviços. Ou, se a condição, né, se esse campo de satisfação for menor que 30, o que fizemos de errado? Como podemos ajudá-lo? E por fim aqui, se ele não cair em nenhuma das duas condições, ou seja, ele for maior que 30 e menor que 90, ele vai trazer estamos trabalhando para melhor atendê-lo. Então, essa aqui é a minha condição. A partir do momento em que eu venho aqui na visualização e teste, ó, eu estou utilizando aqui um contato chamado Monique. Hello Monique, porque ela não está no país Brasil. Ótimo saber que você está satisfeito com os nossos serviços, ou seja, a nota dela é maior que 90. Vou colocar aqui, ó, um outro contato. Vou colocar um contato do Jimmy. Este contato
ele lembra que ele está no Brasil, então ele vai trazer aqui, ao invés de hello, ele vai trazer o olá, o nome do Jimmy, estamos trabalhando para melhor atendê-lo. Então a nota dele está entre 30 e 90. Então é desta forma que nós utilizamos as condições dentro de campos do tipo inteiro. Para utilizar os campos do tipo booleano, né, que são aquelas opções de sim e não, a gente pode utilizar desta forma. Então, eu não tenho aqui a minha condição do igual, maior que, menor que. Simplesmente o if, aqui, minha condicional, utilizando o campo que é um campo booleano, ou seja, recebe brinde sim ou não. Então, se ele for sim aqui, ele vai exibir essa informação. Se ele for não, ele não exibe a informação. Então, coloquei aqui a minha condição, vamos lá para visualização e teste. Aqui a Monique, ela está lá como não, então ele não apareceu nenhuma informação aqui. Se eu trocar e colocar aqui o Jimmy, ele já vai trazer aquela frase, aquela mensagem que nós colocamos, porque para este contato ele tem sim ali dentro do campo, recebe brindes. Podemos aqui também utilizar laços, tá? O famoso for. Como que nós vamos fazer aqui? Vou criar aqui uma nova coluna aqui embaixo. Vou utilizar ainda o mesmo elemento de código, tá bom? Lembrando que também funcionaria como texto na tela, mas como código fica mais organizado. Então eu tenho aqui, ó, já criado, vou explicar para vocês o que foi feito. Então, tem aqui ó, um elemento P chamado negócios, eu começo a criar aqui as minhas listas, e aqui que é onde vai acontecer o nosso for, tá vendo aqui ó, o each, então para cada, e aqui o meu relacionamento, então para cada contato que tem relacionado aqui uma oportunidade, então para cada oportunidade deste meu contato, o que ele vai fazer? Ele vai usar aqui no atributo do LI da minha lista o this, ou seja, para cada oportunidade ele vai exibir aqui o campo nome da oportunidade. Fecho a minha condição do it. A partir do momento em que eu vier aqui para minha visualização e teste, ele quebrou. Tá vendo que ele traz aqui a informação de todas as condições? Então, quando ele fizer isso, é porque a condição não está correta. Então, a gente precisa ajustá-la. Aqui dentro, esses espaços, a gente precisa colocar aqui a tag do espaço. Então, vou colar aqui ó, todas as tags do NBSP aqui no lugar do espaço. Caso vocês não utilizem os espaços, não precisa colocar esta tag. Então tá aqui ó, negócios e todas as oportunidades. Ele vai estar utilizando aqui o nome da oportunidade. Eu cadastrei aqui uma oportunidade chamada oportunidade 1 e uma oportunidade chamada oportunidade 2. Se eu trocar aqui o contato e utilizar um contato que não tenha uma oportunidade vinculada, ele não vai trazer aqui a informação dos nomes da oportunidade. Nesse caso aqui, ele trouxe porque ela existe. Deixa eu pegar aqui um outro contato que não tenha uma oportunidade cadastrada. Vocês vão enxergar que aqui vai ficar vazio a informação aonde estava, tá vendo? Não tem oportunidades. Uma outra coisa que nós podemos utilizar aqui que é bem interessante é no lugar ali, quando a gente for usar a nossa condição, nosso for, o nosso laço, utilizar aqui a estrutura de tabela, tá bom? Então aí do próprio HTML, né, a gente utiliza ali os elementos do table, tr, td. Ele é bem simples, se vocês não souberem fazer também podem pesquisar, é bem simples essa estrutura do HTML. E aí aqui dentro, vou utilizar aqui um contato que tenha oportunidades cadastradas. Então vamos lá no Jimmy novamente. E aqui a gente pode trazer a informação das oportunidades em tabela, tá vendo? Então aqui eu trouxe qual é o nome da oportunidade e também em que estágio ela se encontra, tá? Então vamos voltar aqui no Designer para mostrar para vocês como que isso foi feito. Então, dentro de cada it,
para aquele relacionamento da oportunidade. Lembrando que eu estou mostrando aqui a oportunidade, mas eu poderia estar olhando para a empresa, eu poderia estar olhando para uma ocorrência, para um telefonema, seja lá qual tabela eu quiser utilizar. Eu tenho aqui o name da oportunidade e também tenho aqui o campo estágio de vendas. Então eu posso utilizar qualquer campo deste meu relacionamento que eu consigo colocar essa informação na tela. Bom, vocês devem estar se perguntando, né? Como que eu sei qual que é aqui o relacionamento, por exemplo, aqui, né, de contato com a oportunidade, né? Como que eu cheguei aqui neste opportunity, underline contact, underline parent contact ID? É bem simples, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês podem chegar nessa informação. Vou colocar um elemento de texto aqui e vou utilizar aqui essa minha personalização, tá? Então vou clicar aqui, ele traz aqui a ajuda do conteúdo e é aqui que eu vou selecionar o que eu quero enxergar. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira enxergar uma informação da empresa do contato. Então selecionei aqui contato, vou selecionar qual é o relacionamento. Então nesse nosso exemplo eu quero saber a empresa do meu contato. E aí qual é o campo que eu quero usar? É o campo chamado cliente-chave. Quero saber se esse é um cliente-chave ou não. Esse campo é um campo booleano que eu tenho cadastrado aqui dentro desta organização, tá bom? Esse é um campo customizado, vocês podem utilizar qualquer outro campo customizado ou nativo que vocês tenham. Então tá aqui, tá vendo que ele já trouxe aqui aquela informação, contact, account, parent, customer ID. Então é assim que vocês vão buscar a informação para poder utilizar lá dentro da sua condição, tá? Agora, com esta informação, nós podemos, né, vou copiar aqui este termo que nós geramos, tá? Vou tirar ele aqui do texto, vou deixar como um elemento de código para ficar melhor aqui a visualização. Então aqui dentro do meu elemento de código, eu vou inserir aqui toda aquela informação que nós já vimos, vou criar junto com vocês aqui. Então vou colocar aqui, a condicional, utilizando o que nós acabamos de criar. Então contact, account, parent, customer ID. Então estou utilizando ali a informação do cliente-chave. Como ele é um campo booleano, eu não preciso colocar a minha condição aqui. E aí, qual é a informação que eu quero exibir na tela? Por exemplo, vou colocar aqui cliente-chave. Vou fechar a minha tag do H3 e vou fechar aqui a minha condição, o meu if, tá bom? Então venho aqui, fecho o if. Legal. Então está aqui, estou utilizando um campo da empresa. Na hora que eu clicar aqui, ele trouxe um erro. Esse erro ele é bem simples, tá? Eu fiz de propósito para mostrar para vocês. Faltou um espaço aqui dentro depois do meu if. Então eu preciso manter a estrutura, tá bom? De espaçamento ali do if, do else, do if else. E aí sim, ele já vai trazer a informação correta. Então o Jimmy está cadastrado com uma empresa que é cliente-chave. Ele trouxe aqui cliente-chave. Vamos colocar aqui o contato da Monique. E ele não vai trazer a informação do cliente-chave se ela não for um cliente-chave. Nesse caso ela é. Deixa eu colocar aqui um outro contato. O Jimmy aqui neste exemplo, ele não é cliente-chave, então não trouxe a informação do cliente-chave. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!